Bom, retornamos com o segundo bloco do programa Na Jogada e agora sim, com os nossos convidados especiais, são 2 convidados aí. Queria dar boa tarde primeiramente ao nosso amigo Márcio Braga. Boa tarde, Márcio. Boa tarde. Tudo bom contigo aí? Tudo bem, graças a Deus. E a, é um nossa, gente, enorme. e a nossa gente aqui de Cabo Frio? É verdade. Nossa torcida aqui é vigorosa. É forte, né? Boa tarde, Tizil. Boa tarde, Léo. Boa tarde, pessoal aí de Cabo Frio. Nós estamos hoje com a visita ilustre do grande amigo e eterno presidente do Flamengo, Márcio Braga. Eu acho que, eu não vou falar muito não, acho que tem que explorar o Márcio, que tem grande história, é o grande presidente do Flamengo. É Ele verdade. está no momento aí que o Flamengo está numa situação mais ou menos difícil, eu acho que a gente pode ouvir um pouco dele. Com certeza, vamos explorar bastante você. Temos aqui 2 camisas para sortear, ó. O Márcio trouxe gentilmente para nós. E fica à vontade de ligar aí, a gente vai sortear essas camisas. Se não der para sortear hoje, a gente sorteia no próximo programa, para a gente poder explorar mais o Márcio. Márcio, a primeira pergunta que eu vou te fazer é o seguinte. Você, indiscutivelmente, é o presidente mais títulos que o Flamengo já pôde conquistar com alguém à frente. Foi nas suas gestões, foi pentacampeão brasileiro, né? Contigo à frente. Hexacampeão. E outros títulos também muito importantes. O clube vive uma fase de transição agora, né? Que é a questão da chegada do Zico. E o que a gente vê muito nos noticiários é que a política na Gávea é muito forte, né? Que já há uma oposição muito forte ao Zico por não dar regalias a alguns opositores, né? Como às vezes acontece. O que você tem para dizer desse momento que o futebol do Flamengo vive, apesar das derrotas em campo, né? Mas que o Zico vem tentando reestruturar com o CT, tentando fazer o CT, coisas que você também deixou, né? Que você fez parte e deixou para a Patrícia e agora com a chegada do Zico. Bem, olha bem, a política no Flamengo sempre foi grande, porque o Flamengo é enorme. Não ia ter uma politicazinha pequenininha para o clube que é o maior clube do mundo. Não é isso? Nossa torcida é a maior do mundo. Então tem que ter uma política digna disso. Nos últimos 33 anos, eu fui presidente do Flamengo 8 vezes. 6 do seu conselho diretor e 2 do conselho deliberativo. E, portanto, todas as vezes que passei lá, nós fomos campeões do Estado, campeão carioca, e campeão brasileiro. Dos 6 campeonatos que o Flamengo tem, em 4 eu era presidente. Então, realmente, em 8 vezes presidente, em 32 anos, eu acumulei o maior número de vitórias que o Flamengo teve na sua história. Você não sofreu com essa política, né, Márcio? Não, peraí. Vamos falar já da política, porque eu gosto da política. Olha aqui. Mas vamos falar das nossas glórias. Com certeza. Para não se perderem por aí e achar que... Não. Nós somos o clube com maior número... Eu sou o presidente com o maior número de vitórias na história do Flamengo, na história do futebol carioca, na história do futebol brasileiro. Não tem ninguém no Brasil, dirigente algum, que tenha o número de vitórias. Agora, isso tudo foi alcançado... Não é porque eu tenho qualidades superiores e sou um sábio na administração desportiva. Não, não é isso, não. É apenas a gente é organizado e usa a força do Flamengo para que ele brilhe como sempre. A história do Flamengo é a história da glória, a história do êxito, não é? Hoje temos 115 anos de história e teremos mais 115, mais 115, mais 115. O Flamengo é eterno, nós somos todos passageiros. Agora, a política do clube é que todo mundo quer ser presidente do Flamengo. Nós somos 33 milhões de torcedores no Brasil. Você é Flamengo? Sou. Você não gostaria de ser presidente do Flamengo? Gostaria. Quem não quer, não é? Então, essa política exacerbada que temos, dizem internamente, externamente, é digna do tamanho do clube, da importância do Flamengo, não é? Então é isso. Porque a Patrícia, agora, eu acho que você está confundindo 2 coisas. A Patrícia tem que administrar a instituição, o clube como um todo. E o Zico tem que fazer a parte do futebol. Não é? Ele tem que administrar o futebol. Eu confio no taco dos 2. Eu acho a Patrícia um pouco fraquinha. Eu a conheço desde os 8 anos de idade, quando ela chegou. Eu acho ela um pouco fraquinha. Mas, de qualquer maneira,
é uma liderança jovem do Flamengo, criada dentro do Flamengo, tem que se abrir a oportunidade para que novos dirigentes apareçam, não ficar sempre... Eu já fui 8 vezes, vou ter que ser mais 8 vezes? Não tem mais tempo. E o Zico é no futebol. A competência do Zico para o futebol é indiscutível. Então vamos dar tempo ao tempo. Não está bem agora. Não, o futebol caminha assim, não é? Ele está baixo, depois sobe, volta, vem, sobe, é campeão, depois cai. Então vamos dar tempo ao Zico para trabalhar, que nós vamos chegar. Porque eu me recordo no início do seu último mandato, né, que você tentou implantar o Fla Futebol, né, e por algumas questões políticas, até de estatuto, né, algumas coisas você não conseguiu. Eu digo, essa política que às vezes não deixa o clube crescer. É verdade, é verdade. E a Patrícia é culpada disso. A Patrícia agora, quando nós conseguimos dar uma estrutura para aprofundar a questão da profissionalização da instituição, do Flamengo, do futebol e de todos os seus departamentos. A Patrícia entrou e nos primeiros 6 meses desfez toda essa equipe de profissionais que nós tínhamos. Tirou 2 do futebol, tirou o do marketing, tirou o do jurídico, tirou o do financeiro. Ora, e até criar uma nova estrutura profissional vai demorar. Ela está tirando os que estavam lá e que tiveram muito sucesso para colocar os seus. Vamos ver se tem sucesso, se não tem, se são competentes ou não são. Mas ela está pagando o preço. Infelizmente, não é ela. É o Flamengo que está pagando o preço dessa modificação. Luana, uma pergunta para o Márcio? Tenho sim, Márcio. Como você mesmo disse, são muitos anos de Flamengo, muitos anos como presidente do clube, muitas glórias e situações complicadas também. Eu gostaria de saber de você, como presidente do Flamengo, qual foi o seu maior desafio? Meu maior desafio? O Flamengo é um desafio enorme, minha filha. Agora, escolher, dentre tantos, o mais... Eu acho que o maior desafio eu não consegui resolver, que foi aprofundar a questão da profissionalização do futebol e do clube como um todo. Acho que essa aí é que eu estou deixando a desejar. Felipe. Bom, corrija se eu estiver errado, mas o senhor assumiu o Flamengo em 1977? E a gente sabe que o Flamengo viveu durante os anos 80, principalmente no início dos anos 80, de 80 a 83, foram títulos e títulos muito expressivos todo ano. 3 campeonatos brasileiros, Copa Libertadores, com a estrutura que nós Mundial de montamos, Clubes. Isso que eu queria saber do senhor. O que você acha que foi o principal elemento para ter esse reflexo imenso de títulos, de glórias, de conquistas, que sempre foi marca da história do Flamengo, nesse trabalho que o senhor realizou desde 77? Qual você acha que foi o principal elemento? Em 77, eu cheguei em janeiro de 77. Não ganhamos nada. Em 78, fomos campeões carioca. Em 79, fomos bicampeões carioca e tri, porque foi o ano da fusão, tivemos 2 campeonatos. Em 80, o Flamengo se sagrou campeão do Brasil pela primeira vez. Eu não podia renovar o meu mandato, porque lá no Flamengo você só tem direito a uma reeleição, né? O que é um princípio salutar, né? Altamente democrático. Os presidentes no Flamengo, os dirigentes no Flamengo não se eternizam, né? Então eu não podia me reeleger e fui para o Conselho Deliberativo para presidi-lo, para manter a estrutura que tínhamos no clube. E aí nós fomos campeão da Libertadores e campeão do mundo. E continuamos fomos campeões do Brasileiro em 82 e 83. Em 82 e 83, exatamente. Uma sobre o Grêmio e outra sobre o Santos. É isso aí. Depois eu saí, esse grupo saiu, as pessoas envelhecem, as pessoas se cansam, as pessoas morrem, não é? Já perdi quantos companheiros dessa época, não é? Inúmeros, inclusive e principalmente o Cláudio Coutinho, o Magaldi, o Walter Clark e tantos outros. Bom, não gosto de falar porque eu choro. Me dá tristeza. São amigos fraternos, não é? Bom, saí, caiu. Tive que voltar. Em 86, eu me elegi deputado federal constituinte, acabei a eleição de deputado, tive que fazer campanha para ser presidente do Flamengo, voltar à presidência do Flamengo, porque o Flamengo vivia uma crise gravíssima
Eu fui eleito, a eleição foi quase que foi presidida por um juiz com a Polícia Federal dentro do clube. Na época do Edmundo, né? Não, antes, 86, a tal papeleta amarela. História da papeleta amarela. Voltei, fui eleito em 86, em 87 fomos campeão, novamente campeão do Brasil. 87, 88 campeão carioca. Bom, sempre que o Flamengo passa dificuldades, eles me chamam de volta, foi por isso que eu saio e volto, saio e volto, saio e volto. É assim, tudo bem, tudo bem. Tá para ajudar, né, Márcio? A democracia funciona e tem que ajudar, todo mundo tem que ajudar. Quem é Flamengo tem que ajudar, não é torcer contra, não, tem que ajudar para melhorar. Márcio, no início da década, o Flamengo teve muito próximo aí de melhorar muito a sua estrutura com aquela parceria que foi fechada com a ESL, né? Que entraram milhões de dólares no clube para a construção de CT, para a contratação de jogadores, e o que se viu foi o Flamengo afundando, e no momento que você entrou, você inclusive deu uma declaração uma vez que o Flamengo estava falido, né? Que poderia fechar as portas. Você acredita, esses 6 anos de mandato aí, se eu não me engano foi de 2003 a 2009, 2004, né? 5 anos, quase 6 anos aí de mandato. Isso. Você acredita que foi essa reestruturação que tu fez? Porque tu pegou o clube às moscas, né? Devendo todo mundo, um presidente saindo com impeachment. Peraí, vamos lá. Isso sai e volta, sai, chama o Márcio, volta. O que aconteceu? Em rápidas palavras. Esse projeto, esse programa, essa parceria, como disse você, com a ISL, foi um programa muito mal feito, porque as pessoas estavam de má fé. Não é? Aquele projeto foi um projeto de lavagem de recursos, tá certo? Tanto que a ISL faliu lá. Entraram 80 milhões de dólares no Flamengo, saíram 80 milhões de dólares do Flamengo, e o Flamengo ficou devendo 80 milhões de dólares. E ninguém foi preso. Não? Ninguém foi preso. O presidente Edmundo, que fez isso aí, fez essa mutreta junto com o Júlio Lopes, que era o vice-presidente, que hoje é candidato a deputado federal, né? Deixaram essa situação gravíssima dentro do clube. Então eu fui obrigado a voltar, não é? Para a ISL faliu, essas pessoas, um foi banido do clube, os outros se afastaram, não estão sendo processados, todos eles, e tivemos uma recuperação muito complicada. Mas, assim mesmo, em 6 anos, nós conseguimos ser 4 vezes campeões carioca, uma Copa do Brasil e o hexacampeonato brasileiro. Então, valeu. Com certeza. Boa tarde, William, meu amigo William, e passar o microfone aí para o William para ele poder fazer a pergunta também para o Márcio. Boa tarde, William, sua pergunta para o Márcio Braga. Boa tarde, Léo, boa tarde a todos os amigos de casa. Primeiramente, pedir desculpas, né, por estar chegando agora. Eu estou viajando, estou saindo de viagem agora e sabendo da presença aqui do meu amigo Flávio Dizil, do presidente Márcio Braga, eu dei um pulo aqui correndo para poder participar também desse grande encontro de hoje. Bom, presidente, boa tarde, né? O Flamengo é uma marca muito forte. Eu conversei com vários comerciantes, eles me disseram que tudo que tem o símbolo do Flamengo vende. Tudo. Não importa o que seja, o Flamengo vende. Então o Flamengo é um clube que arrecada, porém, ao decorrer da sua história, acumulou uma dívida, né? Uma dívida grande. Né? Não só o Flamengo, como grandes clubes do Brasil todo. Mas como é, na sua visão, administrar um clube tão grande, com tanta dívida e com tanta pressão ao mesmo tempo? Não, olha aqui, a dívida do Flamengo é enorme. Do tamanho dele. Quanto maior a nau, maior a tormenta. Mas a maior parte da dívida é fiscal. Dos 300 milhões que o Flamengo deve, 200 milhões é de dívida fiscal, INSS, Receita, etc. Os outros 100 são perfeitamente administráveis, é dívida principalmente trabalhista, mas está sendo administrado. Durante esse período que passei lá agora, não houve nenhuma penhora. Conseguimos administrar a dívida, pagar com a time mania, resolver o problema da dívida fiscal. O Flamengo está perfeitamente administrável. E por quê? Porque também com isso nós conseguimos fazer os maiores contratos do futebol brasileiro, né? Na camisa, no fornecimento de material. Afinal, está mudando, está mudando.
Só que acontece o seguinte, vamos lá, já que você fez essa pergunta, vamos descer um pouco mais aí o raciocínio. O ano passado, o Flamengo foi campeão carioca, pentatri. O Flamengo foi campeão brasileiro, hexacampeão. O Flamengo foi, em 2009, campeão das competições das quais participou. O Flamengo realizou em 2009, teve uma captação de recursos no pay-per-view, chegou em primeiro. O contrato do Flamengo em 2008, que era de 24 milhões dos direitos de imagem, dobrou, foi a 50 milhões da arrecadação. O contrato de camisa, de fornecimento de material que nós fizemos, passou a ser o maior da América Latina. Dos Estados Unidos para baixo não tem contrato maior que o do Flamengo. Todos os contratos que nós assinamos foram os maiores, portanto, nós fizemos uma arrecadação máxima, recorde na história dos clubes brasileiros, do Flamengo. O Flamengo botou 50 milhões de pessoas nos estádios, a maior arrecadação de bilheteria. Tudo isso é insuficiente para pagar a conta do Flamengo. O Flamengo chega no fim do ano, se não chega um pouquinho no vermelho, não com isso aí tudo, ele chega talvez equilibrado um pouquinho no azul. Então, a organização do futebol brasileiro é incipiente. Se o Flamengo é o maior arrecadador, o Flamengo, num ano, levanta todos os títulos possíveis e não arrecada o suficiente para se manter. Logo, tem alguma coisa errada, e essa coisa errada não é no Flamengo. Não é no Flamengo, não é isso? Então, é isso que precisa ser revisto, mas isso merece uma análise mais aprofundada, uma discussão mais aberta, não é? Com várias cabeças, que aqui no Brasil eles se recusam. Quem manda, quem realmente arrecada, não gosta de discutir esses temas. Bom, Ana, mais uma pergunta aí para o Márcio. Assim, Léo, o William falou da marca tão forte do Flamengo e é inegável também o tamanho da torcida do Flamengo, como você mesmo disse, Márcio. E acho que uma dúvida que muitos torcedores do Flamengo têm. Hoje a gente tem no Brasil grandes tipos de sócio-torcedor, como tem o Inter, como tem o Grêmio. O porquê? É uma dúvida que muitos torcedores têm. Por que o Flamengo não tem um sócio-torcedor tão forte, já que tem a maior torcida do Brasil, a maior torcida do mundo? O que acontece com esse programa de sócio-torcedor, numa palavra mais ampla, entre aspas, não? E você citou dois clubes que são mestres nesse tipo de arrecadação, mas isso é histórico na história do Rio Grande do Sul. O Internacional e o Grêmio sempre arrecadaram muito com a sua torcida, principalmente lá no Rio Grande do Sul. Eles têm o que eles chamam cônsules, não é? São cônsules. O meu cônsul em Ubá, meu cônsul aonde, né? E tem verdadeiros, eles saem no fim de semana, o presidente do Grêmio, do Internacional, sai para presidir reuniões nas subsedes, nesses municípios do Rio Grande do Sul, em que tem. Bom, esse é o sócio-torcedor, esse é o que eles chamam de sócio-torcedor. Qual é o atrativo? Qual é o atrativo disso? Pagar 10? Eles têm estádio próprio. Então, o que ele está arrecadando, ele está vendendo, ele tem 100 mil sócios, torcedores, porque frequenta o estádio, tem o direito à compra do ingresso prioritário, com preço rebaixado, tanto o Grêmio quanto o Internacional. Qual é o estádio do Flamengo? Não, Maracanã? Aí não dizem, não, o Maracanã tem que ser do Flamengo, não tentaram privatizar o Maracanã, nós não íamos entrar na concorrência, íamos ganhar? Bom, mas nós não podemos botar o nosso sócio-torcedor frequentando o próprio que é do estádio, do Estado. Não é? O estádio do Maracanã pertence ao poder público. Então, essas são as diferenças. Nós realmente temos a maior torcida e ela é, não vou dizer explorada, mas ela ajuda o clube ao adquirir produtos que tenham a marca oficial do Flamengo, tá certo? Essa arrecadação que fizemos, já mudou aqui o interlocutor, essa é a arrecadação que tivemos no ano passado, recorde. Ô, Márcio, o Felipe, ele é bisneto, né, Felipe, de um ex-presidente do Flamengo e é gremista. Pode isso? Não,
então a gente aceita. Desde que ele seja... Ele é gremista e Flamengo, não é certo? Quem era o seu bisavô? Nilor Pinheiro Rolim. Sim. Tá bem. Não foi presidente do Flamengo, né? Foi. Foi vice? Não, presidente. Foi presidente em que época? Década de 30. Na época que o Flamengo estava no final da década de 20, começo da década de 30, sim. período que o Flamengo estava se mudando da Glória para Gávea. Tá bom. Quer dizer, não é da minha época. Felipe. Bom, pegar até um gancho aqui na última resposta do senhor, de que o Flamengo tem a sexta maior arrecadação de patrocínio no mundo, a maior arrecadação em termos de cota de TV aqui dentro do Brasil, tanto na cota da CBF quanto em pay-per-view. Então, os níveis de arrecadação que o Flamengo pode ter hoje são os máximos. Só que ainda falta a questão do estádio. Qual o senhor acha que foi a maior dificuldade que até hoje o Flamengo, com 115 anos de história, ter apenas a Gávea e não ter um estádio compatível para particular com a grandeza do clube? O estádio do Flamengo é o Maracanã. A casa do Flamengo é o Maracanã. Não é estádio maior do que o Maracanã. Nem o Flamengo tem condições de fazer, nem nenhum clube tem condições de fazer, no estado do Rio de Janeiro, um estádio que vá concorrer com o Maracanã. Então, o que me parece que foi uma falha agora, nesse período do governador Sérgio Cabral, foi que ele anunciou a privatização do Maracanã. Não é? E a privatização, chegaram a anunciar a fórmula de privatização, e que teria que ser uma empresa especializada em administração de estádio, juntamente com um clube. Então, nós, do Flamengo, começamos a nos preparar para participar dessa concorrência, dessa licitação, dessa privatização. E quando estávamos com tudo pronto, não é? Eu viajei o mundo inteiro para fazer os contatos com as maiores empresas do mundo. Afinal, quando já estávamos articulados, o governo desistiu da privatização e vai fazer a reforma do Maracanã com recursos próprios do poder público e continuam querendo ter o Flamengo como produto que vai ali se apresentar. Então, você não tem como concorrer com isso. Como você vai com o clube, a instituição, vai ter recursos para fazer um estádio para concorrer com o Maracanã? Não é? Quando eles contam que o conteúdo do Maracanã a ser usado é o Flamengo, é o Fluminense, é o próprio Vasco, o Botafogo que está no Engenhão, mas os clássicos jogam no Maracanã. Então nós não vamos fugir dessa equação durante alguns anos. Bom, o Flávio, né,